Estamos de volta à campanha Faço Parte da Rádio América. Tem uma boa notícia. Quem contribuiu no período de fevereiro a dezembro de 2015 vai participar do sorteio de um depurador, uma lavadora e um micro-ondas. Sorteio será no dia 10 de janeiro de 2016. Acesse o site do Santuário, Santuário Nossa Senhora da Piedade, fique por dentro. O site é Santuário NS da Piedade, santuarionsdapiedade.org.br. Campanha dos devotos lá no site do Santuário, vocês vão ver. E agora está conosco o Grupo Sustenido. O Grupo Sustenido, um grupo musical que vai iniciar o segundo bloco com a música Somewhere Over the Rainbow, a versão de Judy Garland. Vamos conferir esta música. Bonito. Algum lugar sob o arco-íris. No tempo de criança, o arco-íris falava que tinha pote de ouro. E eu corria atrás, mas nunca achei o final do arco-íris. Mas na música também a gente encontra ouro da beleza. Hoje nós vamos começar a falar sobre o número 119 da Evangelii Nuntiandi. Desculpe, Evangelii Nuntiandi não. Evangelii Gaudium. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o Papa lembra uns termos que nós usamos em teologia e dá uma renovação nesses termos. Vocês já ouviram falar do decreto conciliar do Vaticano I, que fala da infalibilidade pontifícia? Pois é, ele dá uma renovação nesse tema, nessa palavra. Ele fala que a Igreja é infalível incredendo.
é a expressão usada. Ou seja, a igreja é infalível ao crer. O povo de Deus, igreja como o povo de Deus, como os fiéis, nós, toda a igreja, é infalível ao crer. Ela não pode se enganar na sua fé, ainda que não encontre palavras para explicar aquilo que a pessoa experimenta no âmbito da fé cristã, o batizado, aquele que foi batizado, ele não pode se enganar e ele dá, portanto, uma nova conotação, uma nova não. Na verdade, ele renova para os dias de hoje o significado da palavra infalível. E acrescenta uma dupla expressão, ele fala a palavra latina, que também é usada na teologia, o sensus fidelium, no plural, sentido dos fiéis, ou sensus fidei, no singular, sentido do fiel, que o Papa traduz por instinto da fé. Ou seja, não há necessidade de que a autoridade da igreja lembre aos fiéis o que eles precisam crer ou se alguma coisa está errada. Há um sentimento comum dos fiéis, naturalmente é uma coisa mais complicada do que falar assim num programa de televisão, a gente precisa aprofundar um pouco mais, mas nessa história de 2000 anos da igreja, do cristianismo, nós percebemos quantas vezes foram os fiéis que salvaram a fé da igreja. É o caso, por exemplo, na famosa controvérsia do século IV sobre o arianismo, ou seja, não foram os bispos, não foi o Papa, mas foi a comunidade dos fiéis que foi percebendo a maldade que existia por detrás da doutrina ariana e por isto mesmo foram os fiéis que salvaram a igreja. Isso são muitos exemplos, até os dias de hoje. Para ter um exemplo muito prático, eu não vou dizer nada, nem nome, nem nada, mas só um exemplo muito prático. Um padre, numa homilia, meio descabeçado, quem sabe já um pouco tendente à loucura, fala uma bobagem enorme em termos de fé. Os fiéis se revoltam, vão lá e tiram o padre da paróquia. Sensus fidelium, tá? Bom, depois nós vamos continuar a falar sobre isso. Agora, Papa Francisco é franciscano de nome e franciscano no espírito, apesar de ser jesuíta de ordem. Mas, como ele é de espírito franciscano, vamos ver quem são os franciscanos através do Frei Otton da Silva Araújo Júnior, frade franciscano da Ordem Franciscana. Vamos conferir. Francisco foi um homem que viveu um período de guerras muito intenso. Ele mesmo foi vítima da guerra. Então, é muito compreensível que um dos primeiros elementos do carisma franciscano seja uma proposta de paz. Depois, essa integração que Francisco faz entre a ideia de Deus e a ideia das criaturas e a ideia dos irmãos. Então, esses três elementos muito bem interligados. São Francisco se sente participante de um projeto de Deus vinculado às criaturas. Ele se sente criatura de Deus. Então, esse elemento que hoje em dia a gente chama de ecologia, essa palavra não existia na época de São Francisco, né? É preciso pensar o mundo e a humanidade como uma proposta nova de fraternidade. Nós vivemos períodos muito complicados do ponto de vista da fraternidade, sobretudo pela intolerância. Qualquer pessoa que pense diferente de mim por qualquer aspecto, automaticamente já acirra em mim o ódio. Então, a proposta de fraternidade franciscana eu acho que é muito atual. Por fim, eu destacaria o elemento da minoridade, que é sentir-se menor. Ou seja, perante uma outra pessoa, eu não me porto como o maior, como o senhor dela, mas como servo. Então, o olhar franciscano valoriza a grandeza das pessoas, das relações, das criaturas, como uma atitude de serviço e despojamento. São Francisco não tinha um projeto claro daquilo que ele ia fazer da vida dele. As coisas foram acontecendo. E com a Ordem Franciscana aconteceu exatamente a mesma coisa. Os desafios e os lugares, essas coisas todas, foram exigindo dos frades posturas muito diferenciadas. Hoje, os franciscanos estão numa frente de trabalho muito diversificada. Por exemplo, em nível paroquial,
em nível de dedicação para a causa do meio ambiente, na causa educacional, projetos sociais dos mais diversos, né? Nas missões em todos os cantos do planeta, né? Então, comporta no carisma franciscano uma gama de motivações e de carismas pessoais que dá ao carisma uma riqueza muito grande. Então, não há este ou aquele projeto. Tudo é muito bem-vindo, desde que a gente consiga evangelizar a partir do Evangelho, como é sempre a proposta franciscana. Muito obrigado, Frei Otton, querido aluno, querido discípulo, né? Aliás, quando eu vejo um padre e um frade mais jovem, eu já sei que foi meu aluno. Eu já sou pai de muita gente por aí afora. Mas costumo usar os mestres, os discípulos superarem os mestres. Muito bem, a exposição dele, nós veremos ainda em outras oportunidades o que ele vai nos dizer. E em relação à exortação apostólica que nós estamos comentando e precisamos falar mais ainda, faremos daqui a pouco, voltando no terceiro bloco do Questões de Fé.